Filipenses, capítulo de número 4. Vou ler do versículo 10 em diante. Carta de Paulo aos Filipenses, à igreja de Filipenses. Capítulo de número 4, versículo de número 10 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira ao Senhor, no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo de número 11, por favor. Digo isso, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela leitura da sua palavra. E sabemos que quem a ilumina na nossa mente e ministra no nosso coração é o teu Espírito Santo. Nós conhecemos esse texto. E quando nós conhecemos algum texto que ouvimos muito, nós já logo nos armamos com algumas teorias pessoais que conhecemos e ouvimos. Mas eu quero pedir nessa manhã, Espírito Santo, que nesse texto o Senhor traga uma revelação profunda em nossos corações. Que seja vivificada a nossa fé, a nossa certeza, a nossa convicção do aprendizado que nós estamos tendo nesse tempo de pandemia, Deus. Nos ajude a extrair desse texto verdades eternas para sermos transformados e impactados por essa palavra, Senhor. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, e que essa palavra desça ao nosso coração, sendo como martelo que esmiuça a penha e como fogo consumidor que nos aquece, que quebra argumentos, estruturas, altivez, sofismas e reconstrói um novo tempo de aprendizado para nós. Assim que cremos e oramos gratos em nome de Jesus. Eu quero partilhar com você, partindo desse princípio, nessa manhã o tema: quais lições aprendemos até aqui em 2020? O que a pandemia, o que os acontecimentos, o que os fatos ocorridos, principalmente nos últimos 150 dias, qual foi o aprendizado? O que nós extraímos desse texto? Estudando sobre isso e meditando durante a semana toda para a minha vida, eu tenho pensado que durante a história da humanidade, quando a gente vai estudar as grandes catástrofes, misérias seguidas de pestes, fomes, mortes, tsunamis, pandemias, ao longo da história, em todos os momentos que aconteceu, o povo ficou solidário, o povo flexibilizou, a humanidade flexibilizou em algumas coisas, cederam em outras coisas, mas em nenhum momento da história isso trouxe remissão e redenção ao povo. Depois de um tempo, tudo voltou ao natural. As guerras continuaram, as ignorâncias continuaram, os orgulhosos continuaram, as prepotências e arrogâncias. A maldade foi disseminada ainda mais. Ou seja, em nenhum momento da história até aqui, nós observamos que esses fenômenos, esses acontecimentos permitidos por Deus, circunstanciais, fez com que o homem fosse transformado
por uma redenção e uma transformação autêntica e verdadeira. Até porque toda remissão e toda redenção não parte de dor e sofrimento, parte de Jesus Cristo através da obra do Calvário. Então, partindo desse primeiro pensamento, quando Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses, principalmente no capítulo de número 4, ele está falando sobre 3 grandes verdades que todo cristão precisa aprender para atravessar as grandes crises da vida. São lições que nós extraímos dos acontecimentos, da história. Eu não tenho dúvida em poder dizer para você que esse fato ocorrido, essa interrupção de Deus, esse momento na história que nós estamos vivendo, é o melhor momento para nós desaprendermos o que aprendemos errado, para aprendermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Até porque a maneira como nós estávamos caminhando a nível de história e de humanidade gerou em nós um vazio existencial sem precedente. Nós estávamos vivendo uma era, ou uma geração de pessoas cheias de um vazio existencial. Nada bastava, nada era suficiente, nada gerava contentamento. O ser humano virou esse poço de carência sem fundo, que nada o enche, que nada o preenche. E cada dia mais, sem limites, o ser humano em busca de prazer, de alegria, de contentamento, de sucesso, de conquistas sem Deus, se tornou um homem totalmente desprovido de direcionamento, de sentido de vida, de propósito de existência. E todos nós, ou a maioria de nós, irmãos, estávamos apenas sobrevivendo mais um dia. Como você está indo? Sobrevivendo, levando. Vamos ver onde chega esse casamento. Vamos ver onde chega essa família. Vamos ver onde chega a minha vida profissional. Vamos ver onde chega a igreja. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, a gente... vamos empurrando aí. Mas tem um objetivo definido, um plano definido, uma essência para te mover por paixão. Aquela paixão que você levanta e tem um sentido de vida, de existência. Você sabe por qual motivo você levantou aquele dia. Você sabe qual é o motivo real da tua existência. Você não está apenas sobrevivendo. Você não trabalha apenas para sobreviver. Você não trabalha apenas para consumir. Você não se tornou simplesmente um consumista existencial. Todos nós, a nível de humanidade, estávamos dessa forma. E Paulo vem ensinando essas 3 verdades. Primeiro, sobre a providência de Deus, sobre esse Deus que tudo provê. Essa palavra prover vem de ante, que antes de todas as coisas, Deus já tinha provido as saídas e os escapes e os caminhos para cada um de nós. Então no capítulo de número 4, no versículo 1 em diante, nós vamos ver sobre essa questão de um Deus provedor, através da vida de oração, da entrega, da confiança, da dependência, de eu ter uma certeza que eu posso descansar nesse Deus. Depois ele vai falar do versículo 8 ao versículo 9, sobre o poder infalível de Deus, através da renovação dos seus pensamentos. Vai falar em que pensar, do que você deve ocupar a tua mente, do que você deve permitir os seus pensamentos. Ou seja, você precisa se tornar mordomo do que você pensa. Alguém já disse que você planta um pensamento, você colhe uma ação. Você planta uma ação, você colhe um hábito. Você planta um hábito, você colhe um caráter. Você planta um caráter, você colhe um destino, um futuro. Ou seja, tudo que você está planejando como destino e futuro depende do que você está pensando. Depende aquilo que ocupa a tua mente. Porque o que ocupa a tua mente define as saídas do seu coração, que são os sentimentos. Você planta um pensamento, o seu sentimento reage e começa a conduzir a tua caminhada. Quantos estavam movidos por tantos pensamentos que não tinham nada a ver com os princípios e com as verdades de Deus, buscando uma autossuficiência, tentando em si mesmo, buscando autoajuda o tempo todo, buscando dentro de si essa força para desenvolver, para lidar com os dilemas da vida.
E aí o ser humano se tornou esse vazio existencial, cheio desse vazio existencial, até porque a Bíblia diz que Deus colocou eternidade dentro do homem, ou seja, só aquilo que é eterno pode preencher a eternidade do nosso coração. Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez Deus formoso a seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Ou seja, tem algo dentro de você que é eterno. Só o que é eterno pode preencher o que tem dentro de você. Por isso que nada basta na humanidade. Por isso que você pode ter todas as conquistas, todos os sucessos, todas as vaidades, como diz o próprio Salomão em Eclesiastes. Você pode conquistar tudo na vida e chegar ao topo do sucesso. Você vai continuar vazio se você não preencher com as coisas eternas, se você não preencher com as coisas de Deus. Dentro dessa questão do poder infalível de Deus, define que no meio de tudo que a gente está atravessando, nós temos que aprender com as circunstâncias. O poder infalível de Deus é definido a partir do momento do entendimento, do conhecimento, do nível de aprendizado que eu tenho de Deus. Agora presta atenção, você consegue conhecer alguém quando você não caminha com ela? Quando você não tem intimidade com ela? Quando você não tem relacionamento com essa pessoa? Eu já falei para vocês inúmeras vezes, eu conheço a Cátia, estamos juntos há mais de 27 anos. Quando a bichinha acorda, o cabelo arrepiou do lado esquerdo, sai de baixo aquele dia. O meu é do lado direito. Quando eu acordo, o cabelo, o redemoinho fez assim pro lado direito, ela fala: Pai do Senhor, irmão. É irmão. Pai do Senhor, irmão. Porque nós nos conhecemos. Nós sabemos detalhes. Nós sabemos intimidades. Eu sei o tom que ela está falando, o que ela quer me falar. Eu sei até quando ela não está falando o que ela quer me falar. Eu sei o tipo de não que ela me dá. Sabe aquele não de mulher? Tá tudo bem? Não. Eu sei. Com Deus não é diferente. Ou eu desenvolvo um relacionamento, ou eu vou conhecer a natureza do Pai, ou eu vou me entregando a essa intimidade relacional com Ele, para conhecer os seus atributos, conhecer o seu caráter, conhecer a sua providência, conhecer o seu poder infalível, conhecer as suas promessas. Ou realmente, no meio desse processo, eu não vou conseguir suportar e continuar a usufruir dessa graça de Deus. Quantos de nós ouvíamos falar de Deus, até gostávamos de Deus, de Jesus, da obra de Jesus, mas nunca nos aproximamos verdadeiramente dele. Nunca nos entregamos verdadeiramente a ele. Nunca nos rendemos. Quantos de nós, em toda a situação da nossa história, tínhamos entregado para Deus, eu entrego para Deus aquilo que nos convinha, aquilo que eu tinha perdido o controle, aquilo que eu achava que tinha um controle na mão? Eu dizia: não, isso aqui eu vou tocando, eu vou lidando, eu vou enfrentando, isso aqui eu consigo. E nós, na verdade, nunca confiávamos em Deus absolutamente, através do seu poder infalível e da sua promessa imutável. Então, diante dessas questões, o que havia preenchido a nossa vida até 150 dias atrás? Como estava caminhando a humanidade? Falta de sentido de vida, falta de significado no que fazer, ausência de identificação total, uma crise de identidade profunda, um sentimento total de apatia. Quantas pessoas apáticas e desmotivadas nesse processo de caminhada da vida? Quanta gente com sentimento desse vazio no coração, que não conseguia se conectar mais com a realidade e desassociou de uma realidade, apenas sobrevivendo mais um dia. Isso surge lá no século XVIII, quando decidiram, através do iluminismo, o homem trocar o foco de Deus, o relacionamento com Deus, através do saber, do conhecer, da autossuficiência. E a humanidade daí em frente, até a pós-modernidade, mergulha nessa percepção da dimensão humana, onde a gente passou a valorizar apenas o conhecer.
apenas o saber, apenas as coisas materiais, apenas esse mundo físico aqui. E isso trouxe um mergulho ao individualismo, isso trouxe um mergulho ao hedonismo, primeiro eu, o meu egoísmo. Isso propôs os prazeres individuais em relação a tudo que está acontecendo. Se eu tenho prazer, acima de tudo sou eu. Se eu estou feliz, se eu tenho prazer, se está tudo certo para mim, então não importa o nível de prejuízo que eu estou dando ao outro, ou à sociedade. O que importa é eu sofrer, é eu não sofrer os danos, é eu estar cheio de prazer. E aí o ser humano mergulhou nessa crise profunda. Aproveitar ao máximo o momento, porque ele é passageiro, e nós perdemos a percepção do eterno, do sagrado, de nos conectar de novo às coisas de Deus. O que importa agora é passar por cima de todos, porque eu tenho que alcançar objetivos, porque o mundo é dos espertos, porque afinal de contas a competitividade está em alta. É melhor eu puxar o tapete do que sofrer os danos de puxar o tapete. É melhor eu injustiçar do que ser injustiçado. É melhor eu levar vantagem, porque o que me interessa é levar vantagem. Afinal de contas, eu preciso comprar, eu preciso consumir desenfreadamente. Eu tenho direito de ser feliz. Eu trabalho, eu dou um duro, eu faço de tudo. Todavia, tudo isso que a humanidade construiu tirou a liberdade, tirou a paz, tirou o verdadeiro sentido de alegria do ser humano. E ele se tornou um ser vazio, que almeja satisfações rápidas, momentâneas, mas no momento da conquista, depois do enorme esforço, entra em depressão. Então ele é eufórico para conquistar, ele se esforça e coloca todo o foco naquilo, e aí ele coloca todo o potencial, e é um trator, passa por cima de todos, mas depois da conquista, ele percebe que aquele vazio interior não é suprido, que aquela conquista não tem sentido e significado, não traz redenção, não traz transformação. E aí ele se torna um ser estressado, pessimista, depressivo, reclamão à 8ª potência, descontente com tudo, não consegue descansar em tempos livres, não consegue contemplar nenhum tipo de conquista, tudo é para ontem, assume mais tarefas do que a capacidade de processá-las, e reclama que está cansado, reclama que não tem tempo, é desorganizado, não administra com mordomia o seu tempo, a sua saúde, os seus recursos, a sua família, nada. Ele não tem mais ideias de prioridades no seu processo. Deus, família, trabalho, chamado, o meu reino, o reino de Deus acima do meu reino. Então ele inverte prioridades. As suas ideologias é apenas materialismo, é apenas permissividade, tudo é permitido em torno do sucesso, da vaidade, em detrimento das coisas fáceis de conquistar. Não importa, todo mundo faz, o que importa é que eu tenho que conquistar também. E aí se tornou um ser em crise, e nós estávamos caminhando assim, essa era a nossa radiografia, e assim frequentávamos as nossas igrejas, e assim frequentávamos os nossos cultos, e assim frequentávamos as nossas reuniões, e assim nós achávamos que estávamos servindo a Deus, achávamos que estávamos numa caminhada legal. De repente Deus define intervir na história. De repente Deus diz: eu preciso interromper, porque eu tenho algo diferente para eles. Eles se tornaram um poço profundo de carência. Esse vazio existencial vai consumi-los se eles não voltarem para mim de todo o coração. Se eles não entenderem que dentro deles eu coloquei a eternidade, e se eles não voltarem para aquilo que é eterno, a se mover por aquilo que é eterno, a se mover por aquilo que é atemporal, se eles não se moverem por isso, eles não vão se encontrar, eles vão ficar perdidos dentro da igreja, perdidos na presença de Deus, sem encontrar Deus. E quando estávamos assim, quando estávamos com essa sede do Deus vivo, mas não sabíamos como relacionar com Ele, e aí Deus coloca diante de nós essa oportunidade de aprendizado. Salomão vai chegar a dizer para nós em Eclesiastes que ele experimentou tudo para preencher esse vazio, irmãos: dinheiro, sexo, fama, sucesso, mulher. O maluco teve 1000 esposas.
Pensa um tanto de bolsa, sapato que esse cara comprou. Pensa todo dia. Pensa cada uma delas acordando um dia por ano. Dá 3 anos, lá vai pedra com o cabelo arrepiado. Pensa a TPM. Pensa os processos. Porque nada preenchia ele. Ele chegou a pensar que a verdadeira felicidade estava nisso. Mas só sofreu desilusões, ele vai dizer. Ele achou que era nas conquistas pessoais. E o conceito que eu quero te trazer aqui como introdução não é apenas dizer que existe algo ou não existe algo dentro de mim, mas o que eu substituí dentro de mim e coloquei no lugar da presença de Deus. O que nós colocamos, com o que nós preenchemos o nosso coração. Porque tem gente que tem tantas coisas no coração, está tão cheio, que não coube para que Deus pudesse mexer naquelas coisas. E Paulo vai trazer para nós esse conceito aqui do versículo 10. Ele vai falar: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor a vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ele está falando aqui de contentamento no meio da crise. Paulo está preso. É a carta que ele escreve por 13 vezes a palavra alegrai-vos, alegrai-vos, alegrei-vos sempre. Ele vai falar de contentamento, ele vai falar de alegria, ele vai falar de paz no capítulo 4, ele vai falar de suficiência em Deus, ele vai falar de generosidade com os irmãos da igreja que o sustentaram, ele vai falar sobre o Deus que provê através do outro, compaixão com o próximo, promessas de Deus. Ele vai nos ensinar aqui sobre como lidar com esses momentos dificílimos da vida, essas questões que estão acontecendo com a gente aqui, e o que ele aprendeu, o que desenvolveu dentro dele, quais capacidades, quais reações e atitudes ele teve. E aqui ele vai nos ensinar no versículo 11: digo isso não por conta da pobreza que eu estou atravessando, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele vai dizer: olha, eu já fui humilhado, como eu também já fui honrado. Eu já passei frio como calor. Eu já tive muito para comer e hoje eu tenho muito pouco para comer. Eu já tive êxito em muitas missões, mas eu também já tomei couro em muitas missões. Eu já fui traído. Você vê a lista de Paulo: abandonado, injustiçado. Eu já fui espancado, sofri naufrágios. Eu já tive temores internos, medos que tentaram me dominar, e tremores externos, com as pessoas que tinham que me proteger, me expuseram quando não deveriam me expor. Eu já tive que lidar com tudo isso na minha caminhada. Só que no meio disso tudo eu encontrei um equilíbrio. Eu aprendi a lidar com tudo isso. E aqui está o sentido da vida. Aqui está o significado de Jesus na nossa caminhada. O que eu e você estamos aprendendo? Quais reflexões nós podemos tirar desse tempo? Em todas as áreas das nossas vidas, quais conceitos estavam equivocados aqui no meu coração? Quais verdades estavam distorcidas? Que eu chamava de bem, mas era mal. Que eu chamava de bom, mas era ruim. O que vai ser necessário Deus tirar nesse período de dentro do meu coração, para que outras coisas sejam colocadas e plantadas? O que na verdade Deus tem extraído de mim e de você, como essência nesse período? Porque são nesses períodos que as crises são reveladas. Elas não chegaram agora, elas só estão sendo extraídas. O tipo de resposta que nós estamos dando ao mundo, o tipo de resposta que eu dou na rede social todo dia, o tipo de resposta que eu dou quando eu sou injustiçado, quando eu sou prejudicado, quando eu perco, quando eu sou traído, abandonado, deixado, o tipo de resposta define se eu aprendi ou não aprendi. Define se isso me trouxe aprendizado para o próximo nível, para o próximo passo em Cristo Jesus. E aqui consiste a nossa história, aqui consiste a nossa vida, em melhorar a cada dia. O Evangelho não é uma proposta, meu irmão, para a gente ser feliz. O Evangelho é uma proposta para a gente ser transformado e salvo em nome de Jesus. O Evangelho é uma proposta de mudança de vida.
O Evangelho é uma proposta de transformação de fundamentos no meu coração. A gente não pode sair dessa do mesmo jeito que entrou. Não tem sentido nós recomeçarmos como a história conta e daqui um pouco a gente já está tudo tranquilo. Já é fase azul, já é fase verde, depois não precisa usar mais máscara, depois já não precisa mais disso, daqui um pouco a gente está do mesmo jeito que estava antes, naquela mesma frenesia, não aprendemos nada. Não é isso que Deus quer trazer para nós nesse tempo. Quais lições verdadeiramente, quais oportunidades nós temos abraçado nesse período? De que forma que nós temos nos envolvido com as oportunidades de Deus? Por isso que o Evangelho de Cristo é infinitamente mais do que um ingresso para o céu só. O Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem que muda não somente o destino de uma pessoa a nível de eternidade, mas ela também muda o meu coração, minha mente e os meus comportamentos aqui. Ela muda o meu jeito de ser. Ela me transforma. Ela me torna uma pessoa mais amável, mais agradável, mais solícita, mais cheia de compaixão, de graça, de amor, de misericórdia. Ela faz eu entender que o próximo é superior a mim mesmo, por exemplo, Filipenses 2:3. Que eu não sou a segunda pessoa da Trindade. Deus depois eu. Que na verdade é Deus depois o meu próximo, como a mim mesmo. Ela faz me tornar mais sensível ao redor, às pessoas que estão caminhando comigo. Ela me faz tornar mais quebrantado no coração. Ela abre portas para o meu coração, para me desenvolver as habilidades e os talentos que o Senhor me confiou. Primeiro, como oportunidades espontâneas. Ou seja, vão surgir oportunidades espontâneas. Já surgiu oportunidades espontâneas para mim e para você, no trabalho, em casa, na família, através de você enviar um link de um culto para alguém que nunca viria para assistir um culto numa igreja. São oportunidades espontâneas que eu aproveito ao máximo cada oportunidade para servir Deus, servindo pessoas. Quantas oportunidades Deus tem nos dado nesse tempo. Quantas pessoas podem ganhar a eternidade com Deus através desse tempo de crise. Oportunidades que eu vou criando para servir a Deus através da minha vida, da minha trajetória. Até porque servir, presta atenção no que eu vou te falar, pode ser a grande resposta para o sentido da sua existência humana. Pode ser que até agora a sua crise é que você quer ser servido o tempo todo. Ah, mas ninguém me ama, ninguém me liga, ninguém me chama, ninguém me ajuda, ninguém coopera, todo mundo contra mim, o mundo conspira contra mim. De repente é por isso que continua conspirando. Porque quando eu tomo consciência que eu não sou vítima de uma história e eu posso reverter esse quadro, eu agarro essa oportunidade da dor, que até me desconstrói, para ser construído agora a imagem e semelhança de Jesus Cristo, numa nova criatura em Deus. E eu anotei aqui algumas lições que, partindo do meu pensamento, da minha vida, da minha história, que de repente pode ajudar você a ampliar as lições para o seu coração. Eu quero enumerar algumas lições que eu aprendi nesse tempo, estou aprendendo nesse tempo, como Paulo nos ensina aqui. Até porque essa palavra aprender, quando ele está dizendo aqui que a palavra aprendi, ele se refere a aprender por experiência. Ou seja, ele não aprendeu diante daquilo que disseram, pelos fatos. Ele aprendeu pela história que ele passou, pelos processos que ele submeteu, pelas experiências de fome, de injustiça, de perseguição, de pestes, de coisas que ele sofreu como danos em favor do Evangelho. Ele vai dizer: eu aprendi através de uma experiência a ser contente. Essa palavra contente é calmo, seguro, contido, equilibrado. Ele vai dizer: olha, diante de tudo que aconteceu, as experiências que Deus permitiu na minha vida, eu aprendi a ser calmo, contido, experiente, seguro. Eu aprendi a ser equilibrado para dar respostas certas nesses momentos da história. Isso trouxe aprendizado para ele. O primeiro aprendizado que eu quero enumerar aqui é que aprendi que velocidade não é o mais importante, e sim a constância na vida. Como nós estávamos corridos na vida. Como não tínhamos mais tempo para nada.
como não conseguíamos mais observar os detalhes da vida. Porque a velocidade faz isso. Ela faz com que você olhe uma paisagem como macro, mas você vai perdendo os mínimos detalhes que a vida nos propõe. As propostas mais simples da vida, da caminhada existencial. Então a primeira lição que nós temos que extrair desse tempo, irmãos, é que nós temos que rever o nosso ritmo. É que nós temos que rever o nosso compasso. Caso contrário, a gente vai sair dessa e vai continuar na mesma loucura. E você sabe que quando você ultrapassa o limite de velocidade, além de você sofrer danos porque você quebra uma lei, você também pode sofrer acidentes trágicos que não dá para voltar. E a lei que eu estou te falando é uma lei moral, é uma lei espiritual, é a lei da capacidade de você processar tudo que você está recebendo, é a lei de você entrar no descanso em Deus. O que tem levado uma geração à paranoia, a crises agudas, somatizadas psicologicamente falando, é porque nós aceleramos demais o ritmo, e esse ritmo acelerado nos descompensa a níveis químicos, hormonais e comportamentais. Então é necessário pausas na vida, é necessário os momentos de descanso. Você não é uma máquina, você não foi criado para isso. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. A Bíblia diz que Deus não cansa. Sabe o que significa isso? A palavra descansar é contemplar. Se o próprio Deus deixou como modelo e como exemplo que eu preciso dar uma pausa de contemplar, é porque nós precisamos dar pausas na vida. Mas nós estávamos acostumados a conquistar, a sucesso, a pressão, a resultado, a conquista. Eu tenho que adquirir mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Nós aprendemos, nós somos educados assim, e isso prejudicou demais a nossa caminhada. A segunda questão que eu anotei, qual lição? É que a vida pode ser mais simples. A Bíblia diz em Eclesiastes assim, ó: Deus nos criou simples e descomplicados, e nós complicamos tudo. Você percebeu como a gente é um ser complicado? Nós somos complicados. A vida já é complexa, nós complicamos mais ela. Então eu aprendi que a vida tem que ser mais simples. A gente estava carregando muitas bagagens, muitas cargas, muita sofisticação. Sabe o que Deus fez? Não precisa de nada disso. Não precisa de nada desses métodos aí não. Não precisa desses incrementos aí não. Vocês precisam ser mais simples na vida. Volta para a mesa, volta para casa, voltem a fazer refeições juntos, voltem a orar juntos, voltem a conhecer Deus juntos. Dê mais atenção às pessoas perto de você. Vida simples. Dorme mais cedo. Cria outros ritmos na sua caminhada. Terceira questão que eu aprendi nesse processo, queria compartilhar com você, que não são os supérfluos das conquistas que nos definem. O mundo ensina que você vale o que você tem. A Bíblia diz que você vale quem você é. Não é ter, é ser. A máxima do secularismo é que você vale o que você tem no bolso. A máxima de Deus: você vale o precioso sangue de Jesus. A cruz de Cristo foi por você. Você tem o maior valor. O mundo te valoriza pelos móveis, os imóveis, pela grana que você tem guardado, pelos carros, por tudo que você conquistou. Mas diante de Deus, todos nós somos joias raras, preciosas. Você é um ser precioso diante dos olhos do Senhor. Deus fez você único, exclusivo. Jogou a forma fora, senão a gente não ia aguentar 2. Deus fez a gente único e exclusivo. Você tem a exclusividade da marca do Senhor, a digital da mão do Deus Todo-Poderoso, o DNA desse Pai. Você é o único, você não precisa de provar mais nada para ninguém.
Você não precisa construir esses supérfluos da vida que você foi tentando para ser aceito diante dos seus amigos, ser aceito diante da sociedade, ser aceito no ministério. Você não precisa de mais nada disso. A vida é mais simples, isso não define a gente. Sabe o que define a gente nesse período? Integridade, fidelidade, temor a Deus. É bom nós darmos diploma para os nossos filhos, mas o mais importante é a gente dar Deus para os nossos filhos. É bom a gente dar carros, imóveis para os nossos filhos, mas o mais importante é aprender, é ensinar fé, amor a Deus, amar o próximo, respeitar o próximo, temer a Deus acima de todas as coisas. Esses valores ninguém pode tirar de nós. Diplomas são bons, mas valores são absolutos da palavra de Deus. A gente não precisa de supérfluos mais. Para pensar porque que a gente está correndo tanto. Quarta lição que eu aprendi nesse caminho para a minha história: que as minhas maiores provas nesse período foram fé, amor e esperança. Deus nos provou na fé. Deus nos provou aonde estava sendo sustentada a nossa vida de fé. Se a nossa fé estava na palavra. Irmãos, 5 meses sem igreja, sem culto, sem liturgia, sem culto presencial. Só permanece quem está sustentado na fé em Cristo Jesus. Diante dessas perseguições, só pode permanecer quem está com a fé na pedra angular que é Cristo. Quantas pessoas estavam com a fé nas promessas apenas? Quantas pessoas estavam na fé só dos milagres? Quantos estavam na fé só das conquistas pessoais? Eu estou indo porque eu quero aquilo, eu estou indo porque eu quero resolver isso, estou indo porque eu quero resolver aquilo. Quantas pessoas ficaram à mercê no caminho porque nunca aprenderam dessa lição? Amor. Como Deus nos ensinou sobre amor nesse tempo. Amor, na verdade, quero resumir amor assim, uma fala simples. Amor é eu decidir perder para quem me prejudicou. Simples assim. O que é o amor? É você decidir perder diante da pessoa que mais te prejudicou. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. A gente quer que as pessoas mudem, melhorem, para a gente começar a amá-las. Isso não é cristianismo. Isso tem um nome. Isso é autossuficiência. Isso é justiça própria. Isso é orgulho ferido. É ego machucado. Aprendemos sobre amor. Aprendemos sobre esse amor altruísta que primeiro vem o próximo. Se eu estou comendo, todos têm que comer. Se eu estou vestindo, todos têm que vestir. Se eu tenho uma moradia, as pessoas têm direito a ter. É justiça, é equidade, é esse amor que transcende a nossa capacidade. Até porque a gente estava mergulhado no egoísmo, né? A gente olha e fala, não, mas eu trabalho, eu mereço, eu vou repartir com quem não quer nada na vida. Até porque quando Deus pede para você fazer alguma coisa para alguém, não é para melhorar alguém, é para melhorar a gente. É para saber onde está o nosso coração de verdade. Quando Deus pede para a gente estender a mão para alguém, curar alguém, ministrar alguém, abençoar alguém, compartilhar com alguém, não é porque o alguém está precisando somente, ainda que esteja, mas é porque eu preciso mais de conhecer essa lição. Outra questão que eu aprendi nesse processo, que as adversidades da vida despertaram em nós qualidades que ficariam adormecidas em outros momentos. Sabe aquelas questões que só diante de uma adversidade dessa que vem à tona? Essa é uma das lições que eu aprendi. Que eu não agiria da mesma forma como estou agindo se fosse no momento que tudo estava saindo do jeito que eu quisesse. Se não tivesse batalha, se não tivesse luta, se não tivesse que parar tudo, se não tivesse que lidar com dependência de Deus. Principalmente para nós líderes aqui, ó. Principalmente para nós líderes. Principalmente. Dentro dessa questão, eu aprendi que nada depende de nós. Tudo depende dele. Que tudo vem dele. Se alguma coisa estava acontecendo aqui nesse ministério,
Não era por conta de mim, ou da liderança, da diretoria, dos ministérios. Era por conta da misericórdia e da graça dele. Não era por conta de quem estava pregando, cantando, ministrando, falando. Era para quem estava agindo em meio aos louvores, em meio à mensagem, em meio à congregação, em meio ao coração das pessoas, honrando a fé de cada um, tanto o seu querer quanto o seu efetuar no nosso meio. É aqui que nós vamos aprendendo e sendo despertados de coisas que nós estávamos achando que eram as nossas qualificações, que era o nosso conhecimento, que era a nossa capacidade humana, a nossa força do braço. Quantos de nós achamos que chegamos onde chegamos porque a gente trabalhou mais do que todo mundo? Porque a gente sabe mais do que todo mundo? Porque a gente é melhor do que todo mundo? Enquanto todo mundo lá estava na preguiça, eu estava lá ralando. E quantos de nós achamos que foi por nós? Ei, a mão de Deus sempre esteve sobre nós. O favor de Deus sempre esteve sobre nós. O cuidado de Deus esteve sempre sobre nós. A proteção de Deus esteve sempre sobre nós. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Dele são todas as coisas. Aprendi também que o sucesso mesmo é eu aprender a administrar o sucesso sem perder o amor e a paixão por Deus e pelas coisas de Deus. Irmãos, eu vi tanta gente chegar no topo e se perder. Eu vi tanta gente chegar no sucesso, no ápice do sucesso, e o sucesso se tornar o Deus da vida delas. Salomão diz assim: olha, Deus não me deixe faltar nada para que eu não me desvie de ti, e não deixe sobrar para que eu não te abandone, para que eu não me ire contigo e não te abandone, não desvie de ti. Ou seja, eu preciso encontrar esse equilíbrio. O maior sucesso é eu aprender a administrar quando chega o sucesso na minha vida e não me perder pelo sucesso. Quantos em detrimento ao sucesso abandonaram o chamado? Quantos em detrimento ao sucesso abandonaram o ministério? Quantos em detrimento ao sucesso abandonaram pregar Jesus? Quantos em detrimento ao sucesso abandonaram a igreja? Abandonaram a família, perderam o casamento? Quantos perderam tudo que tinham em detrimento ao sucesso? Porque a maior tragédia foi o sucesso. Quantos já estavam nesses níveis dos topos da vida? Chegou ao topo, mas chegou sozinho. Uma das maiores tragédias para mim de sucesso é quando alguém chega no topo e olha para baixo e teve que destruir um monte de gente para chegar lá. Teve que pisar num monte de gente para chegar lá. Isso foi trágico. E quantos chegaram em sucesso sacrificando a família, sacrificando o casamento, sacrificando a história com Deus, o chamado com Deus, os planos com Deus, o propósito com Deus? Quantos fizeram isso nessa trajetória? Tem que ser lição para nós. Olha outra verdade que eu aprendi: que viagens, amigos, conquistas são muito importantes, mas estar em casa com a família e resgatar valores em Deus é prioridade. Todo mundo gosta de viajar, todo mundo gosta de tirar férias, todo mundo gosta de estar com um amigo, todo mundo gosta de tudo. Mas estar em casa, resgatar valores que nós tínhamos perdidos antes, foi a prioridade desse momento. Ao redor da mesa, compartilhando do amor de Deus, do amor de Jesus. Irmãos, eu tenho testemunhado filhos que estavam desviados voltar para Jesus nesse tempo, para a glória de Deus. Pessoas que estavam distantes voltar para o Senhor. Essa é a principal lição. Era importante seus amigos, era importante suas conquistas, era importante tudo que você estava fazendo, suas viagens, mas o mais importante agora é resgatar os valores que foram perdidos, como respeito, carinho, amizade, mutualidade, compreensão dentro de casa. Oitava e penúltima lição que eu aprendi nesse processo: que eu não tenho controle de nada na vida. Era pura presunção minha achar que estava dando certo por conta de mim. Como a gente achava que tinha um controle de alguma coisa. De repente, um vírus invisível entra na nossa história. Fala: para. O shopping que você tanto valorizava, você não vai mais. O restaurante que você tanto valorizava, não vai mais. O boteco que você tanto valorizava, não vai mais. Oi, Deus tocou só nessas áreas, você percebeu? Consumismo puro. Por que não veio no culto? O shopping abriu, né? Que bom. Vou sair com os amigos. Por que não vai servir a Deus? Trabalhei tanto, tem direito, né? Afinal de contas, né? A vida não é só trabalhar.
E a gente achava que tinha o controle, né? Ei, se tem uma coisa que nunca vai trazer paz e segurança no meio da crise, é money, dinheiro, conquista. É um péssimo Deus nessa hora. Ele é um Deus da luxúria, do prazer, do engano, do engodo. Mas para paz e segurança é aprender a estar contente em toda e qualquer situação. É aprender a passar por esses momentos equilibradamente falando. Quantos de nós achávamos que tinha o controle da vida, o controle da existência? Não, aqui é o controle, que está sob o controle, sob o controle. Chega um determinado momento, Deus falou assim: me dá o controle e desce do play. Eu assumo o jogo agora. O controle nunca foi perdido das mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele retomou o controle nesses dias. Penúltimo, sabe qual lição nós aprendemos? Que a vida é breve demais para eu ficar perdendo tempo. Que eu preciso aproveitar ao máximo cada oportunidade. Pois eu prestarei contas de tudo o que eu fiz e não era para fazer, e o que não fiz e era para ter feito. A vida é breve. Tiago diz que é como um vapor que desvanece, uma neblina. Isaías diz que é como a lança de um tecelão. Tem um tamanho curto. Hoje nós estamos aqui, amanhã vidas são ceifadas. Quantas pessoas partiram nessa Covid que nem imaginavam? Quantos entes queridos? Quantos amigos? Familiares? Quantas pessoas estão partindo todos os dias? A vida é breve. O que nós estamos fazendo dessa vida? Como nós estamos aprendendo, extraindo lições importantes? E por último, eu aprendi que as grandes catástrofes, e principalmente as pandemias na história, nunca trouxe redenção para a humanidade, porque a redenção é através de Jesus Cristo. Se você está achando que vai ficar uma pessoa melhor só por estar passando essa crise, sem Jesus, esqueça. Jesus não é uma religião, ele é a resposta para o vazio existencial. Jesus não é um conjunto de regras, como a gente estava acostumado, domingo após domingo. Jesus é uma pessoa que mora dentro de mim e de você, e que está o tempo todo com os braços abertos para nos perdoar dos nossos pecados. Se você está distante dos caminhos do Senhor, essa é uma manhã, além das lições, de você voltar rápido para Jesus. A pandemia vai passar, a vacina vai chegar, outros problemas vão chegar aí para frente, mas a nível de perdão de pecados e remissão para a vida eterna, só Jesus é a resposta. A gente pode tentar de tudo, você pode correr para todos os lados, você pode se esforçar de todas as maneiras, você pode voltar a ter sucesso, voltar a conquistar, você pode voltar a adquirir, você pode voltar a fazer tudo, mas sem Jesus, você vai todas as noites botar a cabeça no seu travesseiro e vai acontecer o que acontecia comigo há 20 anos atrás. Um vazio que me consumia aqui dentro, até a tentativa de tirar minha própria vida. Tanto que doía, porque a maior dor não é a dor física, é a dor emocional, é a dor de um vazio, é um frio existencial na alma que só esse Deus de Jesus pode preencher. Nós estávamos tentando preencher com coisas, com religião, e Jesus é uma pessoa que está fazendo uma oferta para mim e para você, que nós temos que aprender nessa manhã a nos entregar inteiramente a Ele, a nos render. Você entende que transcende esse momento? E eu concluo, agora o louvor pode vir, e eu concluo perguntando para você, dessas lições que eu extraí para a minha vida, se poder te ajudar, mas quais lições você extraiu para você? O que você já aprendeu nesse momento? O que está difícil de aprender? O que você precisa ainda, nessa manhã, abrir seu coração e falar: Deus, está aqui, ó, isso aqui eu não consegui lidar, eu quero te entregar. Eu fiz uma oração há muitos anos atrás, foi o primeiro acampamento que a gente foi. Eu não me esqueço do tema do acampamento. O tema do acampamento é: tirando as coisas que estão sobrando e colocando as que estão faltando em mim. Essa oração eu sempre fiz: Deus, tem tanta coisa sobrando aqui dentro que não tem nada a ver com o Senhor. Me ajuda, remova, eu não consigo. Me ajuda, me convença, Espírito Santo. E preenche-me de tudo que está faltando da parte do Senhor na minha vida.
Quais lições você aprendeu aí com a sua família? Quais lições você aprendeu para o seu casamento? Quais lições você aprendeu com seus filhos? Quais lições você aprendeu aí no seu trabalho? Lembra como você reclamava do seu patrão, do seu trabalho? Reclama mais não. Era só um tratamentinho de Deus. Foi através dele que Deus te sustentou nesse período. Você que reclamava do pastor da sua igreja. Você que reclamava dos cultos. Você que reclamava de tudo que estava acontecendo. Você que reclamava quando chegava alguém e falava, eu vou lá e fica falando, fala para o irmão do seu lado, fala para o irmão do seu lado. Você que reclamava, reclama mais não. Fez tanta falta para mim falar, fala para o irmão do seu lado. Quais lições nós aprendemos? Seja mais simples, seja mais humilde, seja mais quebrantado. Ame mais. Se preocupe mais. Sirva mais. E abra o seu coração. Se você não conhece Jesus como uma pessoa, deixa ele entrar no seu coração nessa manhã. Ele está aqui. Ele está aí na sua casa. Ele se move entre nós pelo Espírito Santo. Feche teus olhos um pouquinho. Vamos orar enquanto